USP. Agora, atualmente, eu moro aqui no Canadá e eu estou fazendo um mestrado em estudos das deficiências, onde o campo de foco em inglês é Disability Studies. Ele procura ver a parte de justiça social, de modelos de deficiência e como que anda a situação na parte de direitos das pessoas com deficiência. Então, esse é o meu campo de pesquisa. Eu sou também chefe de controle de dopagem. Eu estou indo para Tóquio agora, daqui a alguns dias, e lá eu vou fazer o controle de dopagem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e também eu vou coletar os dados da minha pesquisa lá. A minha pesquisa vai ser de que forma que os Jogos Paralímpicos trazem a conscientização sobre a pessoa com deficiência, e eu queria discutir algumas coisas nesse aspecto com vocês. Pelo que eu entendi, a maioria aqui é da área da saúde, né? Então, por favor, levante a sua mão. Quantos de vocês conhecem outros modelos de deficiência que não o modelo médico? Ok. Então, vamos lá. Vou começar a compartilhar minha tela aqui e aí eu faço a minha apresentação. Qualquer pergunta vocês podem perguntar lá, a Madu já colocou no chat, né? E vocês podem me interromper e a gente relaciona na hora. Ok? Tudo certo, professor. Qualquer coisa a gente está por aqui e pergunta. Perfeito. Vocês estão vendo a minha tela, certo? Certo. Ok. Bom, esses pictogramas animados aqui é um pictograma dos Jogos Paralímpicos, são os esportes que vão, as 23 modalidades que vão ter durante os Jogos Paralímpicos, né? E muita gente associa os Jogos Paralímpicos com o esporte para pessoa com deficiência. Tá? Então, no panorama da nossa conversa de hoje aqui, eu vou fazer uma rápida introdução para vocês. Nós vamos ver alguns modelos de deficiência, tá? Como que o Brasil enxerga o desporto, tá? As formas de participação da pessoa com deficiência no esporte, as estratégias de ensino para a pessoa com deficiência, a marginalização da pessoa com deficiência na sociedade, e nós vamos fazer um estudo de caso dos Jogos Paralímpicos, tá bom? Depois nós vamos ver o papel da mídia, o esporte como fonte de empoderamento, e eu começo a apresentação. Então, o artigo 1 da Carta Internacional de Educação Física e Esporte, ela garante pela Unesco que todo ser humano ele tem um direito fundamental para a educação física, para a atividade física e o esporte, sem discriminação pela sua base da etnia, do gênero, orientação sexual, língua, religião, posição política ou outra opinião, nacional ou de origem social, por propriedade e também outras bases. Artigo 1, parágrafo 1. Indo um pouquinho mais além, o artigo 24 da Declaração dos Direitos Humanos, ela fala que ela garante que todo ser humano, só pelo fato dele ser humano, ele tem o direito de descansar e de ter o lazer. O artigo 31 da Convenção dos Direitos das Crianças, pela Unicef, também garante o direito da criança de descanso e lazer e também a participação em atividades recreativas e ao jogo. E indo um pouquinho mais além, o artigo 30, parágrafo 5,
da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, eu quero chamar a atenção para duas coisas. A primeira é que a pessoa com deficiência, ela pode participar, ou os estados partes das Nações Unidas, que o Brasil faz parte, ela deve garantir que a pessoa com deficiência participe das atividades esportivas do mainstream, ou seja, das atividades esportivas de qualquer esporte que vocês estão acostumados a ver, tá bom? E a outra coisa que eu quero chamar a atenção é que os estados partes das Nações Unidas devem garantir também que haja participação no esporte específico para pessoas com deficiência e atividades recreacionais. Ou seja, todos esses quatro cartas que garantem o direito do ser humano, elas evocam o direito da democracia. Então, a democracia, ela não é atingida sem que todos os participantes que participam do esporte possam usufruir desses direitos. Dentro dos modelos de deficiência, nós temos o modelo médico, que é o modelo deficitário, o modelo social e o modelo dos direitos humanos, que nós discutimos um pouco agora acima. O modelo médico, ele define que a deficiência, ela é uma incapacidade na realização de uma atividade dentro do que é considerado normal, resultado da condição pessoal do indivíduo. Ou seja, o indivíduo ele tem uma perda de função e o modelo médico ele estabelece alguns padrões que é considerado normal. Tá? Tirando um pouco o foco da pessoa com deficiência, o que é normal em termos de temperatura corpórea? Então, ao redor dos 36, 37 graus é normal. Esse é o considerado normal. Então, se a pessoa, dentro do padrão médico, tiver com uma temperatura acima ou abaixo, ele não é considerado que está no normal e precisamos consertar essa situação e trazer isso ao normal. No modelo social, ele já fala que a deficiência ela é resultado da interação do indivíduo com o ambiente, ou seja, as relações sociais. Portanto, a sociedade ela impõe barreiras que faz a pessoa ser deficiente. No modelo dos direitos humanos, a gente já discutiu acima, mas o direito mais específico para a pessoa com deficiência é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, estabelecido pelas Nações Unidas em 2006. O Brasil assinou isso em 2006, dezembro de 2006. Em março de 2007, saiu no Brasil a Lei da Pessoa com Deficiência. Eu vou fazer uma pergunta, então, para vocês agora. Dentro do modelo médico, se a gente tem um lesado medular, que é uma lesão permanente, como que a gente traria ela para o normal? Você diz trazer para o normal, adaptando a vida dessa pessoa para algo assim palpável, para ela manter as atividades diárias? Então, dentro do normal do médico, como que você traria a pessoa para o normal? Ó, a Karine disse no chat, cadeira de rodas. Ok. Então, ela usa um equipamento e ela vai conseguir ter vida plena? Desculpa, professor, falhou aqui. Ele vai conseguir ter essa pessoa com uma cadeira de rodas, né? O usuário de cadeira de rodas. Ela vai ter vida plena? Acho que não tem acessibilidade em todo lugar. Exato. Ponto para você. Dentro do modelo social,
o que eu quero chamar a atenção é que no modelo social, como a gente a gente define, né? E é um modelo que é utilizado desde 2006 pelas Nações Unidas, inclusive no Brasil, só que o Brasil, ele, como um país que não está totalmente desenvolvido economicamente, temos muitos problemas sociais e a gente não consegue entregar para a sociedade todo o direito dela viver plenamente na sociedade ou participar das atividades da sociedade, tá bom? Então, como no modelo social, ele fala que existem barreiras. Então, são barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, barreiras legais, barreiras pelo desenho, né? E entre outras barreiras. E, por exemplo, na foto aqui que vocês veem no slide, temos uma barreira estrutural, né? Que é o guia rebaixado. O guia rebaixado é um desenho que a gente consegue modificar o meio ambiente para que uma pessoa com deficiência, não importa a deficiência, ela pode ser usuária de muleta, ela pode ser usuária de cadeira de rodas, ela pode ser um idoso, ela pode ser um anão, né? Que ela consegue ter acesso ou usufruir disso, concordam? Então, o modelo social adotado desde 2006 pelo mundo, inclusive pelo Brasil, tem como proposta que a gente modifique a forma como a sociedade é desenhada e a gente retire as barreiras que faz com que a pessoa possa não participar da vida diária. Ok? Professor, então, seguindo Oi. isso que você falou, eu posso considerar que duas pessoas, né, da mesma faixa etária, do mesmo grupo ali, que tenham tido oportunidades diferentes na vida, por exemplo, uma nasceu em um bairro nobre e outra nasceu num bairro, digamos assim, mais de subúrbio, que não tinha acesso a nenhuma qualidade de esporte, a nada. Ela, dentro desse modelo, é classificada como deficiente, nesse sentido? Se na interação da sociedade a pessoa ela é impedida de participar, né, aí a gente pode considerar como uma barreira, porque é o resultado da interação do indivíduo. Se o indivíduo não tem nenhuma condição, condição assim que eu digo, condição corporal, tá? Condição física, de não conseguir ter uma vida plena, sim, a gente considera que isso é uma falha da sociedade e esse indivíduo, sim, está experimentando a exclusão, está experimentando a deficiência. Sim. Porque a Obrigado, deficiência ela pode ser permanente ou temporária, certo? A permanente, lesão medular, amputação, paralisia cerebral, são deficiências permanentes, que faz com que quando essa pessoa vai para a sociedade, vai para a rua, vai para o shopping, vai para o restaurante, nem todos os lugares conseguem atender elas. Alguns lugares não têm o banheiro adaptado, outros lugares não tem, por exemplo, um restaurante que fala que ele é acessível, que a porta ele tem o botão para, que nem aqui na figura de baixo, né? Tem o botão que a porta abre automaticamente, mas aí que dentro do restaurante o display das mesas não permite que a pessoa vá para o banheiro, porque a cadeira de roda não passa, né? Isso sim é considerado uma interação que causa deficiência. Ou cedo ou tarde, todo mundo vai envelhecer. E a velhice também traz condições que faz a pessoa experimentar a deficiência, né? Artrite, artrose, o reumatismo, deficiência na amplitude articular, na flexibilidade, uma lesão discal, né? Isso tudo dentro do modelo social é considerado deficiência, inclusive fibromialgia. Quando a
gente fala de desenho universal, então, para que todo mundo possa usufruir dos direitos de ser humano, né, a gente busca, então, que, independente da pessoa ter ou não deficiência, ser temporário ou não permanente, a gente possa aproveitar de forma universal, todo mundo possa ser universal. Então, hoje, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável ou ambientes ou eventos totalmente acessível, ele quer dizer que o desenho seja universal. Tá? Por exemplo, os Jogos Olímpicos, desde Londres, 2012, ele obrigatoriamente, para você se candidatar, você tem que ter no projeto o legado do desenho universal. Tem que ser acessível para todo mundo. Tá? Eu vou dar alguns exemplos de desenho universal que acho que vocês jamais imaginaram, mas que todo mundo usufrui. O primeiro deles, mensagem de texto. WhatsApp, mensagem de TXT, Line, Snapchat e por aí vai. Esse aplicativo foi desenvolvido para as pessoas com deficiência auditiva poderem se comunicar, mas que é feito em um desenho universal e que todo mundo usufrui. Não é verdade? O segundo que eu quero trazer é isso aqui, ó, descascador de batata, descascador de vegetais. O descascador de vegetais foi feito para as pessoas com Parkinson não se cortar, porque o desenho universal ele permite erros, e se a pessoa erra, ela não toma prejuízo, ela não se machuca. Né? Então, se a pessoa tremer ou escapar a faca, né, ela, na manipulação da faca, ela pode se cortar. Mas se ela tremer ou se ela escapar o descascador de batata, ela não se corta. Assim como na mensagem de texto, você pode redigitar. E o terceiro exemplo, que eu já mostrei para vocês, é o guia rebaixado. O guia rebaixado, todo mundo pode usufruir. E tem outros desenhos universais que foram feitos para que todo mundo usufrua. Então, o que se busca hoje, em termos de sociedade, é que a sociedade deve mudar para que as pessoas não experimentem a deficiência, não experimentem a exclusão. No Brasil, até 2005, mais ou menos, até 2018, de 2005 a 2018, nós tínhamos uma política nacional do esporte, que era um planejamento. E essa política nacional do esporte, ela fazia parte do Ministério do Esporte, criado em 1995, extinto em 2018, nessa atual gestão. E ela enxergava o desporto em 3 formas. A primeira forma é o desporto de participação. O desporto de participação se dá através das atividades lúdicas ou de esporte, em ambiente que não seja clube. Então, uma criança brincar na periferia, no praia de futebol com chinela havaiana, ou brincar com frisbee, taco, ou atividades físicas, é considerado desporto de participação. Tá? O desporto de educação era visto como desporto que é utilizado dentro do ambiente escolar. Tá? Então, o esporte ele tem uma função educadora, ele tem uma função onde a criança ela aprende a obedecer às regras, ela aprende a conviver com outras pessoas e ela aprende também a tolerância da diversidade. E o desporto de rendimento, que é o que a gente chama de desporto de elite ou de alto rendimento, onde poucas pessoas atingem e podem ser um campeão brasileiro, um campeão estadual,
um campeão olímpico, um campeão mundial. Ok? Tudo claro até aqui? Ou não? Certo, professor. Alguém tem alguma Ok, dúvida? Ninguém, por enquanto. perfeito. Vamos caminhando, então. Quando a gente fala de formas de participação, a gente fala que nós temos três formatos de participação: a separação, a integração e a inclusão. Olhando a figura do lado aqui, quando a gente tem a exclusão, as pessoas que não fazem parte do standard normal, elas não participam de nada. Quando a gente fala de separação, a segregação, você tem duas atividades paralelas distintas. Quando a gente fala de integração, a gente tem uma mesma atividade, mas que as pessoas não se misturam. E quando a gente fala de inclusão, seria todo mundo junto, todo mundo misturado, todo mundo debaixo da mesma regra. Ok? Dentro do aspecto separação, nós podemos citar as Special Olympics, que são para as pessoas com deficiência intelectual. Nós podemos citar a Deaf Links, que são para as pessoas com deficiência auditiva. E nós podemos citar os Jogos Indígenas Internacionais, que é só para a população indígena. Quando a gente fala de integração, a gente pode falar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos hoje, que eles usufruem do mesmo espaço e usufruem, entre aspas, de regras muito semelhantes e de governança também. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de atividades onde o indivíduo que tem uma paralisia cerebral lá, que está andando com o andador, possa praticar atividade junto com as pessoas que não têm deficiência. Ou mesmo nesse caso do vôlei sentado, que tem o cadeirante, outras pessoas, ou atividades onde a gente tem junto, como Campability, pessoas com deficiência intelectual, mas que interagem com pessoas sem deficiência, e também algumas outras modalidades, que nem o para-badminton, que é possível que as pessoas possam jogar entre pessoas com deficiência e sem deficiência, debaixo de uma mesma regra. Quando a gente fala de estratégia de ensino, tá? Nós temos que entender o contexto e as deficiências. Eu quero discutir um pouco com vocês a teoria das inteligências múltiplas e os estilos de aprendizagem preferido. Dentro do desenho universal, o que é interessante é que quando a gente entende o contexto das deficiências, no curso que eu ajudava a coordenar na EF-USP, na Escola de Educação Física e Esporte da USP, chamada Natação Inclusiva, a gente tinha no mesmo horário 3 níveis de proficiência em natação. Então era adaptação, iniciação e aperfeiçoamento. E a gente tinha todos os tipos de deficiência. Como é possível misturar diferentes graus de deficiência, diferentes tipos de deficiência, com diferentes proficiências em natação? Tá? Então a gente tem que entender primeiro o contexto e as deficiências, para depois preparar uma aula. Então, quando a gente prepara uma aula, a primeira coisa, a gente tem que entender como é que é a agenda do indivíduo. O indivíduo trabalha, estuda e treina, o indivíduo tem tempo para se dedicar, quanto tempo, qual é o objetivo dele, né? De que forma que ele tem o objetivo de dedicar, se ele quer ser um atleta de alto rendimento,
se ele quer um esporte de participação, ou se ele quer somente um esporte para praticar. Em São Paulo, a gente sabe que o trânsito é uma coisa infernal. Então, quanto tempo ele se desloca da casa dele até o local de treino? Até porque também a gente sabe que no Brasil nós temos um problema de questão de acessibilidade. Às vezes o ônibus adaptado, ele demora para passar e quando passa ele não para para o indivíduo com deficiência poder subir, né? E a questão econômica, que também às vezes é uma barreira. Ele quer participar, mas ele não tem como comprar equipamento, não tem como pagar o clube ou não tem como pagar o professor, né? A segunda coisa que a gente vê é entendendo as deficiências. É uma paralisia do cerebral, ele é um amputado, né? De que forma é que a deficiência impacta na atividade física que ele está escolhendo, ou no esporte que ele está escolhendo. E, por último, qual o grau de deficiência que a pessoa tem? Dependendo do grau da deficiência, a gente também tem que saber adaptar ou mudar a instrução, o volume, a carga do treino. Então, quando a gente vê que o indivíduo é um cadeirante, certo? O único meio de propulsão dele é o braço. Se a gente lesionar o braço dele num treino, a gente arrebenta a vida do cara, porque o cara não pode mais se deslocar, ele não vai poder treinar e ele vai passar o tempo dele tentando cicatrizar a lesão. Então, temos que levar isso em consideração. A outra coisa que a gente leva muito em consideração na hora de dar treino para pessoa com deficiência é a teoria das inteligências múltiplas. Principalmente para as pessoas que têm deficiência intelectual ou autismo, não é porque ele tem um autismo ou porque ele tem uma deficiência intelectual, ele vai aprender. Todo mundo aprende. Só não tem professor que mude o estilo de ensino para que a pessoa aprenda. Então, considerando que a pessoa tem uma certa inteligência, né, qual tipo de inteligência que a pessoa tem? Ela aprende de forma intrapessoal, ela fica refletindo, ela olha para dentro dela e ela aprende, se ela tem inteligência musical, se alguns estímulos musicais facilitam ou a pessoa tem essa inteligência, entre outras. São esses 8 tipos de inteligência, 8, 9 tipos de inteligência que a gente tenta descobrir. Não é porque uma pessoa tem só um tipo de inteligência que esse seja a forma que ela aprenda também. E outro aspecto, ninguém tem única e exclusivamente um tipo de inteligência. O que ela tem é uma das inteligências mais em destaque do que as outras. E o estilo de aprendizagem. Tem gente que aprende de forma verbal, tem gente que aprende de forma fazendo, tem gente que aprende conversando, tem gente que aprende observando, tem gente que aprende com explicações de forma lógica, né? Tem gente que aprende ouvindo. Por isso que numa aula de treino, numa atividade física, muitas vezes o professor ele tem que demonstrar para o aluno. Porque até a gente descobrir qual é o tipo de inteligência ou qual é o estilo que a pessoa gosta de aprender, a gente precisa experimentar todos os estímulos para depois determinar de que forma que a gente vai dar o melhor treino para atingir o máximo de potencial dela.
E também o aspecto emocional da aprendizagem. O aspecto emocional da aprendizagem é um aspecto que é ignorado em muitos países e em muitos lugares, inclusive no Brasil, inclusive aqui no Canadá. O aspecto emocional, né, da aprendizagem, hoje a gente sabe que a pessoa aprende em algumas situações. Primeiro, se o processo de aprendizagem dela foi prazeroso, ao invés de ser traumático, tá? A pessoa aprende. Segundo contexto que a pessoa aprende é quando ela precisa. Quer ver um exemplo clássico que eu vou dar para vocês? Vocês estão passando por diferentes disciplinas durante a graduação de vocês. Eu duvido que vocês saibam de cor tudo que vocês viram em todas as disciplinas. Mas se a gente olhar e saber que vocês sabem aonde está o conhecimento, em qual paper, em qual base de dados vocês buscam, em qual biblioteca, qual livro está a informação, na hora que vocês precisarem, tipo numa prova, vocês vão revisar isso. Ou na hora que vocês precisarem, na hora que você tiver um paciente na sua frente, ou um cliente, ou um atleta na sua frente, vocês vão lembrar disso. Vocês vão buscar esse conhecimento. Tá? Então, o aspecto emocional da aprendizagem é muito importante, que a gente também tem que levar em consideração. Então, o treinamento não pode ser um treinamento de forma que a pessoa seja traumática ou que ela desista da modalidade. Estamos terminando a parte de conceitos, tá? E o último conceito que eu quero... Não, o penúltimo conceito que eu quero passar para vocês é sobre a marginalização das pessoas. A pessoa com deficiência, porque a sociedade não está desenhada para se adaptar a ela, a pobreza está diretamente ligada à pessoa com deficiência. Então, a grande maioria das pessoas com deficiência que não nasceram em berço de ouro, elas moram na periferia, inclusive em São Paulo, inclusive aqui no Canadá. A pobreza está diretamente ligada à pessoa com deficiência. Isso é um fenômeno global, tá? Não importa a situação do país economicamente, se o país é desenvolvido, ou se o país é da OCDE, ou se o país é subdesenvolvido ou em vias de desenvolvimento, não importa o conceito. A pessoa com deficiência, ela continua, ainda hoje, ela continua marginalizada em virtude de que muitos empregos não são desenhados para a pessoa com deficiência. Um exemplo que eu dou para vocês, é que quando eu dava treino na AACD, dei treino lá por 10 anos, um dos atletas, ele precisava procurar um emprego para ajudar a custear o esporte. Porque no Brasil o esporte de elite ele é bancado pelo Bolsa Atleta, pelos programas de patrocínio, os clubes só querem trabalhar com elite, a federação só quer trabalhar com elite, mas ele não tinha títulos paulista, nem brasileiro, nem internacional, ele não tinha títulos para angariar patrocínios, então ele precisava trabalhar para custear o material e o transporte dele até o local de treino. Eu era voluntário lá na ACD, então ele não precisava me pagar para treinar. Olha que interessante, ele conseguiu um emprego por causa da lei da cota, mas por causa do RH não conhecer as deficiências, deu uma função para ele da qual ele não conseguia executar. Para quem é da fisioterapia, ou terapia ocupacional, ou enfermagem, ou medicina, o indivíduo tinha a deficiência de distrofia muscular, de Charcot-Marie-Tooth, ou Charcot-Marie-Poulos, eu não lembro. Mas era uma dessas duas, e acometia os 4 membros dele. Então ele não tinha massa muscular suficiente para sustentar
uma carga de peso, e ele também não conseguia ficar o dia inteiro de pé. E a função que deram para ele no emprego era empilhar caixa. Ou seja, ele não durou 2 semanas no emprego. E, por causa disso, as atitudes que ele ouvia no emprego, né, ele também sofreu uma barreira muito grande. Porque a pessoa, por desconhecer as deficiências ou por desconhecer a realidade dele, deu uma função para ele que ele não conseguia exercer. E com isso ele continuava se mantendo na pobreza. Tá? Então, dentro das barreiras de participação, além da linguagem, do custo, do transporte, né, tem a parte cultural, algumas barreiras cultural. Tá? E olha que interessante. Esse gráfico aqui na parte inferior, infográfico na parte inferior da direita, olha os 2 números do meio. Olha que interessante. De 7 em cada 10 pessoas com deficiência, ela não tem participação em atividades físicas. Tá? Apesar dos benefícios que a atividade física traz, 7 em 10 pessoas não conseguem fazer parte de uma atividade física. E olha o quadro do lado, que interessante. 7 em 10 pessoas com deficiência querem participar de mais atividade física. Ou seja, existe uma barreira que a sociedade não está vendo e não está entregando de forma adequada. E o último conceito que eu quero que vocês tenham em mente, antes do nosso break, é que a pessoa com deficiência, ela enfrenta várias barreiras, certo? Mas dentro do conceito Disability Sports, tá? Ela não se resume somente aos Jogos Olímpicos. Existem algumas modalidades que não são contempladas no programa paralímpico, nem nos 4 majors. Tá? Então, por exemplo, o esporte chamado futebol para amputados, ou handball em cadeira de rodas, ou o nado sincronizado para pessoa com deficiência, ela não está em nenhum programa dos majors. E quais são os majors? Quais são os maiores eventos multi-esportes para pessoa com deficiência? Deaflinks, que é as Olimpíadas para pessoa com deficiência auditiva, o Disability Commonwealth Games, que é os Jogos da Boa Vontade, que fazem parte dos países, cujos países que participam e fazem parte do Commonwealth são os países que foram colônias britânicas. Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, e por aí vai. Special Olympics, que é para as pessoas com deficiência intelectual. E Paralympic Games, que é os Jogos Paralímpicos, que abrange 10 deficiências e não aceita pessoas com deficiência auditiva, também não aceita a pessoa com deficiência intelectual em muitas modalidades. Tá bom? Pessoal, dúvidas até aqui? Enquanto não, professor. Ok. Pergunta minha. Podemos fazer um break de 15 minutos e voltamos ou não? Podemos, por mim tudo bem. Ok, então. São 5h14, tá? Então, 5h29, nós damos início nós damos prosseguimento e nós vamos falar sobre o estudo de caso. Então, tenham em mente todos esses conceitos que a gente discutiu até agora, porque aí agora nós vamos usar todos eles no estudo de caso, ok? Nos vemos em 15 minutos.
Podemos voltar, pessoal? Podemos sim, professor. Ok. Continuando aqui. Então, a gente viu que o conceito de Disability Sports, na verdade, é um guarda-chuva que, embaixo desse guarda-chuva, está outras modalidades não contempladas nos majors, nem os 4 majors. E os 4 majors não significam Disability Sports. É uma visão um pouquinho mais ampla, certo? Dentro dos Jogos Paralímpicos, que é o estudo de caso que eu quero conversar com vocês, é interessante porque o esporte ele tem muitos paradoxos. E os paradoxos do esporte, um deles é isso aqui. Isso aqui é o capítulo 1 da Constituição do Comitê Paralímpico Internacional, registrado na cidade de Bonn, na Alemanha, tá? E eu quero trazer a atenção para vocês para 2 aspectos. O primeiro aspecto é aqui, ó. Artigo 2, parágrafo 3.1, que uma das funções do Comitê Paralímpico Internacional é promover a inclusão social através do paraesporte. E a outra é dar suporte e encorajar a educação e atividades culturais e trocas que contribuam para o desenvolvimento e a promoção do movimento paralímpico, aumente a conscientização sobre a deficiência e promova a inclusão social. No entanto, a história dos Jogos Paralímpicos começou lá em 1948, com Ludwig Guttmann, mas antes do Ludwig Guttmann, registro mais antigo que eu tive acesso sobre a história dos Jogos Paralímpicos é 1711, tá? Desculpe, não dos Jogos Paralímpicos, de atividade física para pessoa com deficiência, foi 1711, tá? Em 1948, era um hospital na Inglaterra chamado Stoke Mandeville, e Ludwig Guttmann, ele é um alemão que estava erradicado na Inglaterra, e ele usou o esporte como ferramenta para a reabilitação dos pacientes que vinham da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E ele teve um sucesso muito grande na reabilitação dos pacientes, de forma que antes dele, a taxa de sobrevivência dos lesados medulares ou amputados era de 10%, 15%, a chance de sobrevivência, e depois que ele inseriu a atividade física ou o esporte no processo de reabilitação, ele conseguiu subir essa taxa de sucesso para quase 80%. E os jogos, então, evoluíram dessa clínica, ele começou a realizar jogos dessa clínica, então, no começo, os Jogos Paralímpicos, ou chamava de Stoke Mandeville Games, os jogos da clínica Stoke Mandeville, na Inglaterra, ele tinha 2 viés. O primeiro viés é que, para você ser atleta e poder competir, você tinha que ser paciente dessa clínica. E o vice-versa. Se você quisesse ser paciente dessa clínica, você teria que obrigatoriamente fazer atividade física e competir. E os jogos, eles evoluíram até o dia de hoje, passando por um processo. Primeiro era o esporte de reabilitação, depois ele virou um esporte de participação, para depois virar o esporte de entretenimento. Apesar da constituição do Comitê Paralímpico Internacional, desde a sua fundação, falar sobre inclusão, né, o modelo dos jogos, você vê que passa da reabilitação para a participação, do esporte de participação para o esporte de rendimento. Então, daqueles conceitos que eu mostrei para vocês lá de como o Brasil enxergava, os Jogos Paralímpicos também passou por isso.
Outra coisa que eu quero trazer para vocês é que no plano estratégico do Comitê Paralímpico Internacional, ele tem a visão, a missão e tem um fluxograma, tá? E não dá para vocês lerem, claro, então eu vou destacar aqui que na missão, a principal responsabilidade do Comitê Paralímpico Internacional é dar suporte aos mais de 200 membros do Paraesporte. Mas ele também advoga pela inclusão, ele garante uma entrega bem-sucedida e organizada dos Jogos Paralímpicos e ele age, mas ele não age mais a partir desses Jogos de Tóquio. Ele está entregando quase todas as modalidades para as federações respectivas. Atletismo e natação são exemplos de duas modalidades que quem governava até agora, até Tóquio, era o Comitê Paralímpico Internacional. Não era a Federação Internacional de Atletismo, a IAAF, nem a Federação Internacional de Natação, a FINA. Era o Comitê Paralímpico Internacional. E isso gerava um problema muito grande, porque quando a gente fala em distribuição de dinheiro, distribuição de recursos, às vezes, parecia que o Comitê Paralímpico Internacional ele dava prioridade para as federações ou para as modalidades que ele governava. Então, para evitar esse conflito de interesses, o Comitê Paralímpico Internacional, a partir de Tóquio, ele está abrindo mão e está transferindo a governança das modalidades para as modalidades respectivas das federações internacionais. Então, agora, nós tínhamos um modelo de segregação na gestão do esporte, e agora nós temos um modelo de integração da gestão do esporte. O esporte ele é gerido sobre a mesma regra, sobre a mesma federação, só que ele ainda não é inclusivo. Tá? Sobre a missão, né? No ponto de igualdade, o Comitê Paralímpico Internacional, então, além da missão, ele tem a visão, a igualdade é a missão, tá? Desculpa. Ele fala que, através do esporte, os paratletas celebram a diversidade e mostram que a diferença é uma força, é um forte. E, como os pioneiros da inclusão, eles desafiam os estereótipos, transformam atitudes e quebram as barreiras sociais e as discriminações para com a pessoa com deficiência. Tá? E na parte de fluxograma, que está ali no Inclusion, você pode ver que eles procuram procurar, integrar e mostrar a diferença. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu lá em cima, na parte de direitos humanos, direito das pessoas com deficiência, Carta Internacional da Educação Física da Unesco, a direito das crianças pela Unicef, tudo isso o Comitê Paralímpico ele está tentando entrar em compliance com isso, ele está tentando cumprir com isso. Mas a gente olha uma notícia de 2020 que um atleta que não é suficientemente deficiente para os Jogos Paralímpicos considera amputar a própria perna. Por que isso? Os Jogos Paralímpicos não são inclusivos? Nem sempre. E esse é o estudo de caso que eu quero mostrar para vocês. Nos Jogos Paralímpicos, ele tem um standard internacional para as deficiências elegíveis para poder participar dos Jogos. Como eu disse lá antes, não existe deficiência auditiva nos Jogos Paralímpicos. E nem todas as modalidades aceitam a pessoa com deficiência intelectual. No caso da pessoa com deficiência auditiva, quando o Comitê Paralímpico Internacional foi formado, os Jogos das pessoas com deficiência auditiva já existia muito tempo antes.
Então, os Jogos dos Surdos, ele data da época da Primeira Guerra Mundial. E no caso da pessoa com deficiência auditiva também tem um porém, que por causa da discriminação que a sociedade fazia com a pessoa com deficiência, eles, em 1976, se não me engano, eles soltaram uma carta declarando que eles não se consideravam pessoas com deficiência. Então, eles não faziam parte do esporte para pessoa com deficiência. Por todo esse histórico de paradoxo e contradições, a pessoa com deficiência auditiva ela não faz parte dos Jogos Paralímpicos. E, além do International Standard for Eligible Impairments, que é o Comitê Paralímpico considera 10 deficiências elegíveis para participar dos Jogos Paralímpicos, existem ainda o critério do esporte, cada modalidade considerar o impacto que a deficiência tem na performance do esporte, e existe um critério mínimo de elegibilidade. Então, esses critérios ainda estão em classificação, na verdade, no Paraesporte, é um processo que ainda está em andamento, não é fechado, porque o que o Comitê Paralímpico pede é que as pesquisas sejam publicadas e as evidências científicas sejam a base para a decisão da classificação do atleta. Tá? Então, tem deficiências hoje que são aceitas nos Jogos Paralímpicos, em algumas modalidades, e tem algumas modalidades que foram excluídas do programa paralímpico porque eles tinham problemas com o código de classificação. Não é interessante isso? Você não é suficientemente deficiente e sua deficiência o Comitê Paralímpico não aceita, apesar dele ser inclusivo na sua Constituição. Outro aspecto que eu quero trazer para vocês é o aspecto do papel da mídia nos Jogos Paralímpicos. Então, a mídia tem um peso muito grande na divulgação dos Jogos Paralímpicos e também no impacto com relação à pessoa com deficiência. Ela pode reforçar as barreiras, como ela também pode mitigar as barreiras. Esses 3 primeiros exemplos são exemplos clássicos que a gente tem de como a mídia age de forma negativa com relação à pessoa com deficiência. A capa da revista, né, mostrando, querendo fazer uma matéria sobre inclusão, coloca alguns adjetivos ou conceitos no silver tape lá, que é muito usado nas matérias de jornais e revistas. Né? Não é interessante, por exemplo, quando vocês olham os Jogos Olímpicos ou outra competição esportiva que o Brasil está sendo representado, nós, espectadores, criamos uma sensação de nacionalismo, né? Por exemplo, o Brasil ganha a Copa do Mundo, ou o Brasil ganha uma medalha nos Jogos Olímpicos, a gente tem uma sensação de orgulho, uma sensação nacionalista de falar, nossa, o Brasil conseguiu, né? Apesar de todas as dificuldades, a gente consegue se equiparar ao resto do mundo, ou ser melhor que o resto do mundo. Mas nos Jogos Paralímpicos, as pesquisas mostram que a sensação de nacionalismo que elas geram é muito, muito, muito baixa, próxima de zero. E a mídia também pode impactar, por exemplo, quando ela mostra a pessoa com deficiência no seu momento de perda, numa competição, ou ela só dá foco para as deficiências de grau muito leve, dando a impressão que todo atleta paralímpico é a representação de todas as pessoas com deficiência, tá? E também comentários nas redes sociais, né, que está ali sem futuro, né, hopeless, que os comentários na rede social das pessoas ainda com muito
preconceito arraigado no seu discurso. Quando você olha algumas palavras-chave que ela descreve no texto ou que ela comenta, você vê que a pessoa, que há ainda muito preconceito e muita barreira criada na parte verbal, né? Na parte conceitual. Então, quando a gente fala de inclusão, na verdade, a inclusão ela também passa pelo nosso vocabulário e ela passa também pelas nossas atitudes. Então, se a gente quer incluir, a inclusão tem que também transformar as nossas atitudes como sociedade, transformar tudo, inclusive o linguajar, para sermos inclusivos. Então, em 2012, o Comitê Paralímpico Internacional solta todos os eventos, Paralimpíada de Verão e Paralimpíada de Inverno. Ele solta esse livrinho chamado Playbook Press. Então, com esse Playbook Press, ele consegue atingir principalmente os repórteres e o cameraman, porque o que os estudos mostraram é que muitos comentaristas esportivos que estavam comentando os Jogos Paralímpicos ou filmando os Jogos Paralímpicos, eles vinham da cultura do esporte para pessoa sem deficiência. E então, algumas expectativas de performance ou algumas expectativas de viés ou preconceito arraigado ainda não tinha sido mitigado. E ela passou a educar, então, com esses playbooks, os jornalistas e o pessoal da mídia. Um caso clássico que tem nas Paralimpíadas é esse caso aqui, ó. Oscar Pistorius, ele era amputado bilateral. E ele corria 400 metros e ele tentou participar dos Jogos Olímpicos pelo índice. E ele tinha índice para isso. O que o Comitê Olímpico e os pesquisadores da época alegaram? Que a prótese dele gerava 40% mais propulsão do que um músculo. E por isso ele estava tendo uma vantagem indevida. No fundo, na verdade, foi uma postura que só reforçou o preconceito, porque as atenções então passaram aí para que tipo de equipamento assistivo o cara está usando. Ele pula 5 metros, 6 metros no salto em distância, não é por causa do esforço dele, é por causa da prótese. Ele nada tanto, não é por causa dele, é por causa do maiô. A cadeira de roda dele que faz ele ser tão veloz ou tão ágil assim. Então, a partir desse momento, o Comitê Olímpico Internacional passou a orientar a mídia a enquadrar ou a mostrar a conquista esportiva, né, do atleta, ao invés do foco estar na deficiência ou do foco estar no equipamento assistivo. Quer ver um exemplo muito também claro que a gente vê hoje nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, que ainda tem preconceito arraigado, é sobre a feminilidade, a opressão. Então, se um atleta trans quer participar dos Jogos Olímpicos, por exemplo, aquela mulher, a Caster Semenya, ela nasceu com modelo médico, tá? Ela nasceu com uma anormalidade na produção de testosterona. Então, ela produz o nível de testosterona dela é acima do que uma mulher normal, que eu já não sei mais o que é normal, produz. Então, a feminilidade dela é questionada. Se ela é mulher de verdade. Agora, quando Michael Phelps ganha uma medalha,
ninguém fala ou ninguém comenta que o cara nasceu com uma hiperextensão articular ou que o membro superior dele é anormal comparado com a população média. Então, você vê que ainda existe muito preconceito arraigado, e então o que a gente precisa agora, como formadores de opinião, ou como pessoas que têm acesso ao conhecimento, é tentar, pelo menos, educar as pessoas e acabar com, derrubar essas barreiras que ainda permeiam na sociedade. Outro papel do esporte que a gente tem é o empoderamento. O empoderamento através do esporte, né, ela age em três níveis. Né? O primeiro nível é o nível individual. Então, a pessoa ela passa a ter uma percepção de eficácia, ela passa a ter mais confiança nela mesma. Ela se acha mais capaz de fazer e ela começa a olhar para um futuro melhor. A segunda camada de empoderamento que tem é sobre no aspecto de organização. Então, o empoderamento da pessoa com deficiência, a partir do momento que ela começa a fazer parte de um esporte, ou ela aparece na mídia, ou ela aparece nas competições, ela começa a ter opinião sobre como a organização poderia melhorar ou mudar para que fosse mais inclusiva ou para que permitisse melhor a participação dela. E a última coisa que eu queria falar é o empoderamento no nível social. Então, quando a pessoa com deficiência ela convive com outras pessoas sem deficiência, que é o que acontece em muitas comunidades aqui no Canadá. Quando a gente fala comunidade, é bairro, tá? Os centros comunitários aqui tem muita coisa, e a pessoa com deficiência ela participa da sociedade. As crianças sem deficiência e a criança com deficiência, elas não percebem a diferença entre elas, elas são inclusivas por natureza. O preconceito, na verdade, ele é ensinado. Né? Então, esse empoderamento na parte social também é importante. Falta ainda um pouco a participação da pessoa com deficiência, principalmente no aspecto político. Eu não vejo muitas pessoas com deficiência no cenário político, onde elas podem ter um pouco mais de poder para mudar as leis e mudar os regulamentos para que a sociedade seja um pouco mais inclusiva. Tá? Eu acho que era isso que eu tinha que trazer, eu queria discutir com vocês. Muito obrigado pela atenção, eu espero que não tenha sido uma palestra muito chata, porque até agora só eu falei, ninguém parou para perguntar. Agora eu vou deixar aberto, então, para vocês um espaço de pergunta e resposta. Acho que todo mundo pode ligar as câmeras também, né? Eu gosto de ver o rosto das pessoas. Professor, eu só queria fazer um elogio, porque a minha iniciação científica é sobre as dimensões da acessibilidade, e eu achei que você me contemplou muito, assim, contemplou a minha pesquisa, eu fiquei maravilhada com a sua aula, foi incrível, muito obrigada. Eu que agradeço. Perfeito. Para você ter uma noção, por que a gente pesquisa muito a parte da questão social, na parte de pessoas com deficiência, porque o movimento da pessoa com deficiência, ele por ser uma minoria, né, então ele abraçou todos os outros movimentos minoritários que existiam antes deles. Então, o movimento da pessoa negra, o movimento das mulheres, o feminismo, né, as 3 ondas do feminismo e outros movimentos das minorias, foi que a pessoa com deficiência, foi o que o Disability Studies, né, o estudo da pessoa com deficiência, abraçou. Então, a ideia é que, junto com o conhecimento produzido, a gente possa atacar as barreiras
da sociedade, porque não tem nada de errado com a pessoa ter uma orientação sexual, não tem nada de errado uma pessoa ter uma deficiência física, não tem nada de errado uma pessoa ser homem ou mulher, mas a sociedade está desenhada por um homem branco, hétero, e mais, europeu, caucasiano, né? E de família de classe média, onde é um homem, uma mulher e 2 crianças. Não tem por que a gente continuar ainda insistindo nesse modelo que está excluindo tanta gente, né? Para você ter uma noção, olha que dado interessante. Segundo o IBGE, a população negra no Brasil, ela corresponde a 57% da população, que se diz parda ou negra. Ela se autodeclara parda ou negra. 57% da população. 57% da população não é minoria. Mas ela é chamada de minoria no Brasil. Não é interessante essas questões que estão arraigadas? O racismo é estrutural, né? Não é isso? Sim, racismo estrutural. Racismo estrutural. Por que até hoje a mulher que tem a mesma função, a mesma formação, o mesmo grau de conhecimento, às vezes até mais competente do que um homem, recebe no Brasil 30% um salário menor do que o homem? A Covid foi interessante, inclusive, porque o que se falava até hoje aqui no Canadá, que ninguém queria arcar com os custos de fazer que a pessoa trabalhe de forma online, porque a forma online é uma forma muito cara para a pessoa com deficiência trabalhar e é um custo muito alto para a empresa. Veio a Covid, o que está acontecendo aqui no Canadá? 90% dos trabalhos estão online. Então não era não era problema de custo, era problema de vontade de fazer. E aí as políticas públicas têm esse problema, né? Às vezes você tem o dinheiro, mas às vezes você não tem a vontade de fazer. Às vezes você tem a vontade de fazer, mas você não tem o dinheiro. Então, quando a gente fala de esporte para as minorias, ou esporte em inclusão, né? A gente tem que lembrar que precisa ter pessoas no meio político para mudar essas regras também. Sim, eu acho que é uma tecla que a gente ainda precisa ficar batendo várias vezes, né? As pessoas acham que quando a gente fala de acessibilidade, a gente está só falando de a gente precisa colocar uma rampa, a gente precisa colocar um elevador, a gente precisa fazer um banheiro adaptado, e não é só isso, né? Tá nas políticas públicas e a gente acaba esquecendo disso e a gente precisa relembrar as pessoas disso, né? Sim, porque muitas vezes a lei também ela é contraditória, né? Por exemplo, a lei de acessibilidade, no caso de criar rampas, né? Existe toda uma regulamentação, mas ela só serve para o imóvel construído a partir da data que a lei foi promulgada. Então, por exemplo, você vai nos imóveis mais antigos da USP, ou nos prédios mais antigos da Universidade Mackenzie, por exemplo, né? Ou da própria Unifesp, você vai ver que a acessibilidade é uma coisa que não é contemplada, porque o prédio, legalmente, ele está de acordo. Infelizmente. Tem muita coisa para se fazer, inclusive nos países de primeiro mundo, né? Dito de primeiro mundo, e é interessante porque o que eu descobri aqui no Canadá é que, apesar de ser considerado o Canadá um país desenvolvido, a única coisa que ele é desenvolvido é no aspecto econômico, mais nada. O resto, muita coisa se assemelha ao Brasil, muita coisa se assemelha a países mais pobres que o Brasil, inclusive, e que tem muita coisa a ser feita. Eu queria te agradecer, porque eu acho que a palestra foi excepcional, gostei muito do aspecto, em vários momentos, que trouxe histórico, né, e nos tirar um pouco, eu acho, da ignorância, ignorar alguns fatos que eu acho que a gente vai vendo, né, e quem está lidando com isso no dia a dia, consegue abrir os nossos olhos. Eu acho que os meninos saem hoje, todo mundo pensando, né, com perspectivas e com uma ideia mais clara da situação, e pensando em estratégias para que a gente possa tentar melhorar nesse sentido, né? Acho que foi excepcional. Que bom que eu pude colaborar de alguma forma. Uma Realmente. vez eu ouvi de um paciente na ACD a seguinte resposta:
quando eu fui dar treino para ele, a primeira pergunta que eu fiz é: como que seu corpo funciona? Pessoa paralisada cerebral severa. Eu perguntei: como seu corpo funciona? Aí ele falou assim: puxa, obrigado, pela primeira vez alguém me pergunta e me dá voz para tentar me entender antes de tomar a postura, porque é comum, né? Nós temos uma postura, estudamos tanto tempo, a gente tem a postura do especialista. A gente que manja, não é o cara que manja, né? E a gente nunca dá voz para a pessoa. Então é interessante também nesse aspecto, quando a gente fala das inteligências múltiplas ou do estilo de aprendizagem, né? Dar voz para a pessoa, para a gente poder ser mais inclusivo. Sim, pode complementar o que ele falou? Pode. Então, Yudi, e isso que você falou agora, eu acho que vai além da deficiência. Eu acho que nós, como profissionais de saúde, a gente tem que dar voz, principalmente para pacientes que têm qualquer tipo de doença crônica. Eles sabem o manejo do diabetes, ele sabe a hora que ele vai ter hipoglicemia, ele sabe quando que a pressão dele sobe mais, ele sabe que momento que ele fica melhor. Então, assim, eu acho que nós, assim, você trouxe uma coisa claro que dentro do trabalho com os deficientes, né, com as deficiências, né, com todas as incapacidades, enfim, é uma coisa muito específica, né, mas você pode ampliar isso, porque a gente, às vezes, como profissional de saúde, né, a gente acaba esquecendo disso, e aí a gente toma essa postura como especialista: não, mas o senhor precisa tomar um remédio essa hora, junto com esse alimento, e aí ele quer falar para você que com aquele alimento ele não consegue, que ele se sente mal, que é melhor ele tomar com leite, e aí você esquece disso, né, e esquece que o paciente se conhece, né, então acho que dá para a gente ampliar isso também, né, no dia a dia. Perfeito, concordo. Nayara. Acho que é Nayara. Oi, boa noite. Era só um comentário. Assim, eu sou aluna do curso de fisioterapia aqui de Teresina. Aí, assim, o que a gente sempre ouve falar, né, de reclamações de pacientes, que às vezes quando vão fazer lá a consulta, aí o terapeuta ou o outro profissional de saúde só quer impor os objetivos dele. Esquece de querer entender o lado do paciente e ver o objetivo dele, porque nem sempre o objetivo do paciente vai ser o meu objetivo enquanto fisioterapeuta, né? No caso, futuramente. E a gente tem que ouvir, às vezes, o paciente, às vezes, no caso de uma mulher, ela só quer conseguir abaixar e puxar a própria calcinha para vestir, abotoar um sutiã, pegar uma colher e não derrubar a comida, né? Isso, e às vezes a gente esquece de ouvir o paciente, entender o lado dele também. Sim, concordo. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Tá todo mundo de blusa aí, eu tô até sentindo frio aqui olhando vocês. Tá muito gelado aqui. É interessante, aqui no Canadá, onde eu moro, agora tá 31 graus. Tá quente, é verão. Mas ele pode chegar a 40 aqui, no verão. O verão dura uns 3 meses, mas o inverno ele chega a menos 40 com sensação de menos 50. Então, eu acho engraçado, que eu olho para o pessoal, meus amigos de São Paulo, postando no WhatsApp, né? Ai, tá menos 5 aqui, quer dizer, tá 5 graus, deu 0 graus hoje à noite e tal. Eu fico assim, mano, 0 graus é a temperatura da primavera aqui. Mas que nem a Nayara, que é lá do Nordeste, para ela 25 graus é temperatura de pôr blusa, né, Nayara? Eu prefiro mesmo aqui o calorzinho do Piauí, aquele calor assim, que a gente sente aquela sensação térmica assim de 40 graus. Bom, Daniela, acho que o pessoal não tem mais dúvida. Então... acho que não, acredito que não, mas acho que foi tudo muito bem esmiuçado, você trouxe toda essa parte conceitual do começo, eu aprendi muito hoje. Apesar de eu já ter tido algum contato, né, com algumas dessas terminologias, eu acho que ficou bem claro. Eu acho que
da parte teórica, realmente, eu acho que não ficou muitas dúvidas, né? E acho que é isso mesmo que você trouxe, né? A gente tem que ter essa discussão diariamente, né? E tentar buscar soluções para a gente diminuir, né, esse preconceito, para a gente aumentar a inclusão, né? Não só a integração, né? Exato. Mas a inclusão, né? E eu acho muito isso, outra coisa que você falou, só para em relação à criança, a percepção da criança, realmente, eles não percebem a deficiência na criança, no coleguinha, eles não percebem, e eles incluem de uma maneira tão natural, eles mesmos têm as adaptações, né? Eu tenho uma experiência aqui com um amiguinho das crianças, e eles incluem de uma maneira tão natural, que eles nem sabem, né, assim, se tem alguma doença, se não tem, eles brincam, eles fazem mais devagar, quando tem que ser, eles passam a bola. É muito legal isso. Eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais, né, olhar pela ótica das crianças, né, a gente ia resolver algumas coisas de uma maneira tão mais fácil, né? Sim. Então, acho que fica... Mas, infelizmente, na relação humana também tem poder, né? Existe muito poder, existe interesses. A gente precisa trabalhar muita coisa. Verdade, tem muita coisa para melhorar ainda. Mas obrigada, hein, Yudi, hoje Imagina, foi muito legal. Que agradeço. Foi muito legal. A gente vai ver realmente a data. Agora que você me falou, eu tinha até me esquecido que ia até da data das Paralimpíadas, que ia até setembro. Eu esqueci dessa semana de intervalo aí. E aí eu vou ver o que o pessoal dali, o que a gente pode fazer, né? Depois, talvez mudar essa data da mesa redonda, deixar para setembro, a gente adianta uma aula para agosto, enfim. A gente tenta fazer alguma coisa assim para a gente conseguir reunir pessoas que participaram, né? Tem você, tem a Tati que vai também, que já deu uma aula aqui, tem uma outra médica também que chama Tati, que vai também para as Olimpíadas, aí a gente pode fazer um bate-bola assim com todo mundo, né? Com as suas percepções, né? Com as suas experiências, ainda mais com o Covid, né? Que a gente vai fazer. Sim. Vamos ver como é que vai ser, tomara que seja tudo bem, né? Que a gente tenha um evento de sucesso. Ok. Bom, Dani, você tem o meu e-mail, meu contato, se o pessoal precisar, estou à disposição, tá? Talvez eu não consiga responder de forma imediata nos próximos 2 meses, por causa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas na medida do possível eu vou respondendo para vocês. Tá ótimo. Muito obrigada. Sucesso lá para vocês. Obrigado. Para nós, né? Boa noite para vocês aí. Aqui ainda é tarde, o sol fica até as 10 da noite. Eu vou sair para pedalar agora. Que bom, hein? Vai lá, então. Até mais. Tchau. Tchau.